Olá, sejam bem-vindos. Estamos de volta no canal Palavra que dá vida ao homem com a lição da Escola Bíblica Dominical. E você, como sempre, é nosso convidado para estudarmos juntos a Palavra de Deus e aprendermos um pouco mais da sua santa palavra. Lição de número 4, a construção do templo enfrentou oposição. O objetivo geral é mostrar que a nossa confiança em Deus nos faz vencer a resistência do maligno. Texto áureo. Assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Neemias 4, verso 6. Verdade prática. Se confiarmos verdadeiramente em Deus, venceremos todas as resistências do maligno. Muito bem. Leitura bíblica em classe se encontra em Esdras, capítulo 4, versos 7, 9 e 11 a 13, 15, 16 e 21 a 24. Verso 7. E nos dias de Artaxerxes escreveu Bislão, Mitredade, Tabael e outros da sua companhia a Artaxerxes, rei da Pérsia, e a carta estava escrita em caracteres aramaicos e na língua siríaca. Então escreveu Reum, um chanceler, e Simsai, o escrivão, e os outros da sua companhia, Dinaitas e Arfasaquitas, Tarpeditas, Arfacitas, Arquevitas, Babilônios, Susanquitas, Devitas, Deavitas e Lamitas. Essa aqui é a parte da Bíblia que é para saber se você realmente sabe ler ou não, porque é complicado. Esse, pois, é o teor da carta que o rei Artaxerxes lhe mandaram. Teus servos, os homens daqui do rio, em tal tempo, saiba o rei que os judeus que subiram de ti vieram a nós, a Jerusalém, e edificam aquela rebelde e malvada cidade, e vão restaurando os seus muros e reparando os seus fundamentos. Então a gente vê aqui que já começou uma fofoca aqui do povo reclamando porque alguém estava fazendo alguma coisa. Tem gente que não faz nada, mas reclama de quem faz. Tem gente que não ajuda em nada, mas também reclama de quem faz. É impressionante. Agora saiba o rei que, se aquela cidade se reedificar e os muros se restaurarem, eles não pagarão os direitos, os tributos e as rendas, e assim se danificará a fazenda dos reis. Para que se busquem no livro das crônicas de teus pais, e então acharás no livro das crônicas e saberás que aquela foi uma cidade rebelde e danosa aos reis e províncias, e que nela houve rebelião de tempos antigos, pelo que foi aquela cidade destruída. Nós, pois, fazemos notório ao rei que, se aquela cidade se reedificar e os seus muros se restaurarem, desta maneira não terás porção alguma desta banda do rio. Agora, pois, dai ordem para que aqueles homens parem, a fim de que não se edifiquem aquela cidade, até que se dê uma ordem por mim, e guardai-vos de cometerdes erro nisso, porque crescia o dano para prejuízo dos reis. Veja que alguém agora se incomodou e quer atrapalhar a reconstrução do templo, a reconstrução das cidades, a reconstrução do muro, e alguém começa a criar um cenário para prejudicar o povo de Deus. Então, depois que a cópia da carta do rei Artaxerxes se leu perante Reum e Simsai, o escrivão, e seus companheiros apressadamente foram eles a Jerusalém, aos judeus, e os impediram à força de braço e com violência. Então armaram o circo, venderam a notícia, passaram o jornal na primeira página e deu problema, e o pessoal foi lá para ver. Então cessou a obra da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e cessou até o ano 2º do reinado de Dário, rei da Pérsia. Muito bem.
Introdução. O altar havia sido restaurado, a festa dos tabernáculos celebrada e o holocausto contínuo estava sendo oferecido cada dia, conforme o rito, né? A vida espiritual dos judeus que haviam retornado do cativeiro seguia o que estava prescrito na lei de Moisés, somente esperavam o momento de iniciar a reedificação do templo. Ponto central, devemos manter a confiança em Deus, apesar das circunstâncias. Muito bem. Os alicerces do templo são lançados. Então, a primeira coisa que ele vai comentar aqui, que ele vai trazer para nós, é que depois que os materiais para a reconstrução do templo chegaram, segundo a concepção feita pelo rei Ciro da Pérsia, Zorobabel e os que haviam voltado do cativeiro, juntamente com ele, começaram a trabalhar nessa reconstrução, nessa reedificação. Os lançamentos dos alicerces foi celebrado com uma solenidade, foi motivo de grande alegria, foi um motivo de festa, foi um motivo de felicidade. Os judeus agora verem o retorno do cativeiro e verem a cidade de Jerusalém começar a se reerguer, os muros sendo fechados e o templo sendo reedificado. E isso foi uma festa muito grande que foi comemorada por todos e houve até uma solenidade, né? Um negócio foi especial, foi diferenciado. Na segunda oportunidade, ele vai falar que essa reedificação do templo, a reedificação do templo foi resultado do despertamento que veio através do rei Ciro, rei da Pérsia. Obviamente que ele foi movido pelo próprio Deus nesse sentido para realizar este grande feito. Este grande feito. Muito bem. O Espírito Santo quer salientar que Jesus, em pessoa, quer edificar a sua igreja, né? São pontos que são observados. O Espírito Santo quer gerar um sentimento de reverência pela igreja do Senhor, que é a morada de Deus. Então não é só um templo físico, é também um templo humano, um templo espiritual. O Espírito Santo quer ensinar a igreja, quer usar a igreja, porque ela é o instrumento da ação de Deus aqui na terra. Então aqui na terra nós somos a ferramenta utilizada por Deus para evangelizar, para pregar, para ensinar, para aconselhar, para direcionar o povo à presença de Deus. Muito bem. Tópico 2. Os samaritanos opõem-se à construção do templo. Então eles se levantam contra a construção do templo. E aí a gente começa a ter uma série de problemas. Quando Nabucodonosor levou o reino de Judá cativo para a Babilônia, os samaritanos passaram a morar naquela terra que estes eram descendentes de uma mistura de gente que o rei da Síria tinha deslocado para as cidades da Samaria. Então não era um povo puro, era um povo mesclado, e ali tinha também uma mescla com judeus. Então este povo não era bem visto entre os judeus, é por isso que havia inimizade entre os judeus e os samaritanos, porque os samaritanos eles eram uma mistura, então havia adoração pagã, embora que eles ainda reconhecessem também o Deus de Israel, mas eles viviam no paganismo e isto era um atrito constante entre samaritanos e judeus. Os samaritanos tentaram então frustrar a construção do templo, conforme Esdras 4:5. Então essa maldade fez com que eles, movidos por inveja, por sentimentos ruins, talvez até pelo inimigo das nossas almas, eles enviaram essas cartas a fim de atrapalharem a construção do templo, a construção na casa de Deus. E tópico 3. Como se explica a falta de resistência dos judeus? Os judeus deveriam ter ido ao rei da Pérsia para assegurar a construção, né? Então isso é uma coisa que já estava aprovada, já estava liberada. Faltou o povo tomar posse dessa vitória. Então uma ordem dada por alguém que está acima não pode ser retirada por alguém que está
embaixo, e eles permitiram que isso acontecesse. Os judeus deveriam ter recorrido a Deus naturalmente. Lembre-se que em todo tempo e em toda a história, Deus ele sempre utilizou de ferramentas para guardar e para proteger o povo de Deus. E talvez tenha faltado aos judeus nessa ocasião este conhecimento ou esta fé para ser colocada em prática. Se nós olharmos para a história, nós vamos ver que inúmeras vezes Deus atuou em favor do povo, né? Como por exemplo, nos dias de Ezequias, quando Judá foi cercado pelo exército do rei da Síria, que queria levar Judá em cativeiro, como havia feito com Israel, né? Então o que foi que aconteceu ali? Ezequias buscou ao Senhor, foi ouvido, e um anjo feriu o arraial dos assírios e morreram naquela ocasião 185 mil soldados. Uma outra coisa que aconteceu foi, nos dias do rei Josafá, ameaçados pelos amonitas e pelos moabitas, os habitantes de Judá foram convocados pelo rei para pedirem socorro ao Senhor. Naquele momento, Deus mesmo intercedeu pelo povo e guerreou por eles, e todos os inimigos foram desbaratados. Então, há motivos e há exemplos de sobra onde Deus ele opera e livra o povo, mas talvez tenha faltado ao povo um pouco mais de fé nesse sentido. O motivo da falta de resistência dos judeus, né, era de ordem espiritual, não era um problema físico. Não era um problema físico, não era um problema, digamos assim, de entendimento, porque havia sido dada a ordem, havia sido liberada, mas talvez uma falta de força espiritual por parte da liderança, tanto de Zorobabel como de Josué, fez com que eles fossem exauridos pela árdua tarefa e com que eles ficassem pelo meio do caminho nesse sentido, porque já estavam esgotados, né? Então a gente sabe que com a minha força eu não posso fazer nada. Com a sua força você não pode fazer nada. Mas quando estamos diante de Deus, nós podemos fazer todas as coisas, porque a força que está em nós não é nossa, é dele. E aí as coisas acontecem naturalmente. Muito bem. Síntese do tópico 3. Os judeus não resistiram à oposição dos inimigos e pararam a reconstrução do templo. E aí nós vamos para o tópico de número 4. A reação dos samaritanos quando os judeus cessaram a obra, né? Então, a tristeza dos judeus. O povo em geral tinha desde o início da construção acompanhado o trabalho com simpatia. Os judeus trabalhavam com entusiasmo e com muita união. O povo tinha ouvido falar de que o Deus do céu estava do lado dos judeus, ajudando-os. Mas agora tinha uma pergunta: e onde estava Deus? Será que Deus se ausentou? Será que Deus deixou o povo só? Não. Na verdade, faltou confiança da parte do povo, faltou fé da parte do povo, faltou percepção espiritual da parte do povo. A alegria dos samaritanos, os inimigos dos judeus agora se alegravam grandemente, né, porque tinham conseguido atrapalhar a construção ou a reconstrução ou a obra. O gozo dos filisteus que haviam prendido Sansão terminou como? Em tragédia. A alegria dos sacerdotes que alugaram Judas para atrair Jesus foi passageira. Por quê? Primeiro, porque Jesus ele ressuscitou. Terceiro, porque os sacerdotes ficaram envergonhados. Quarto, porque eles tentaram parar o que era imparável. Não era possível parar, não era possível deter. E os sacerdotes morreram, pereceram, e a palavra de Deus é pregada até hoje. O desânimo dos judeus. Os judeus que tinham voltado do cativeiro para construir o templo se sentiram como agora? Humilhados, tristes,
abatidos, vencidos, né? Mas passado algum tempo, acomodaram-se com a situação e não lutaram mais pela reconstrução do templo. Não pare, não desista, não retroceda, não estagne, se movimente. Um dia de cada vez, um passo de cada vez. É importante que você insista, que você prossiga e que você avance. Alguns conformaram-se pensando que talvez ainda não era a vontade de Deus. Ah, não deu certo. Não é vontade de Deus. Não. Às vezes não é que não seja a vontade de Deus. É que faltou força sua. Outros aproveitaram a interrupção da obra para dedicar-se às suas próprias casas, né? Às suas próprias vidas. Ah, a igreja está parada, está tudo abandonado, ninguém está fazendo, eu não vou fazer também, então siga a sua vida, eu sigo a minha, eu vou ajeitar em minha casa. Então é aquela acomodação, né? Aquele comodismo. Talvez alguns judeus sinceros estivessem tristes e buscassem a Deus em oração, pedindo solução para a dificuldade, de modo que o templo pudesse continuar a ser construído. Mas a verdade é que nem tudo, irmãos, é para Deus fazer. Tem coisas que é para mim fazer, para você fazer, para que nós façamos. Deus ele vai fazer a parte dele e eu preciso fazer a minha. Você precisa fazer a sua. Que Deus possa nos ajudar para que juntos nós possamos fazer a nossa parte, confiando em Deus, crendo em Deus, esperando no Senhor e assim Ele possa nos abençoar de uma forma extraordinária. Que o bom Deus te abençoe hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.